Imagine estar sozinho em casa e de repente você sente uma presença invisível ao seu redor. De repente essa presença te segura com força e te imobiliza. E depois te agride sexualmente. Não uma vez, mas repetidamente. Essa é a história de Doris Bitter, uma mulher que nos anos 70 afirmou viver ataques brutais de entidades espirituais, na frente dos próprios filhos e até de investigadores paranormais. Meu nome é Júlio e eu vou contar esse caso para você hoje aqui, no Além da Evidência. Doris Bitter era uma mãe solteira de 4 filhos que vivia em Culver City, na Califórnia. A vida dela já era marcada por dificuldade financeira, problemas familiares, o peso de ter que criar sozinha 4 filhos. Mas o que transformaria a sua história e tornaria ela um dos casos mais famosos foram estranhos ruídos dentro de casa. O que parecia barulhos simples da casa velha rapidamente escalou para algo que mudaria para sempre a sua vida. No início, Doris relatava que ouvia vozes masculinas sussurrando em seu ouvido, toda vez que estava dentro do quarto. Também dizia que móveis eram arremessados, arrastados o tempo todo. Os filhos de Doris diziam ver luzes brancas cruzando os ambientes, mas não sabiam explicar o que era aquilo. Mas o relato mais assustador veio um pouco depois. Doris afirmava que era violentada por 3 entidades invisíveis. Segundo ela, 2 espíritos menores a seguravam pelos braços e pelas pernas. Um terceiro, mais forte e imponente, a violentava sexualmente. E o mais perturbador, seus filhos confirmavam ter visto o corpo da mãe sendo arremessado e pressionado contra a cama, por forças que ninguém conseguia ver. O caso então começou a chamar a atenção, inclusive do parapsicólogo Dr. Barry Taff e sua equipe, que resolveram ir na casa de Doris, em 1974. Eles levaram todo aquele aparato, câmeras, gravadores, sensores, e durante as sessões relataram luzes verdes esféricas flutuando sobre o ambiente, que não desmentia Doris, fotografias que mostravam arcos luminosos e distorcidos sobre Doris e picos anormais em detectores eletromagnéticos. Mas mesmo com todo aquele aparato e com todas essas constatações, eles não tinham conseguido capturar diretamente os supostos ataques sexuais. O imóvel de Doris era uma casa simples em Culver City. Com o tempo, os vizinhos também começaram a relatar sons estranhos vindo de lá. O local foi descrito como pesado, sufocante, onde até os investigadores sentiam tontura ou mal-estar quando estavam presentes ali. Para os filhos de Doris, a casa virou um pesadelo diário. Gritos, quedas e noites em claro. Isso tudo resultou em impacto psicológico e físico de Doris. Doris começou a ficar com depressão e se entregar ao alcoolismo, tentando lidar com a descrença e o medo. Frequentemente ela aparecia com hematomas, marcas pelo corpo, e afirmava que aquilo tudo era proveniente dos ataques. Amigos próximos relatavam que ela mostrava essas marcas para eles e não conseguia explicar de outra forma o que tinha acontecido. Ela dizia: eles não me deixam em paz, eles querem me destruir, se referindo aos espíritos que via. Em 1982, o caso inspirou o filme The Entity, A Entidade do Mal, no português. O filme dramatizou as agressões invisíveis, mostrando Doris como vítima de forças paranormais que desafiam a ciência. Embora adaptado, o longa se tornou um dos mais famosos do gênero e levou a história para o mundo inteiro. Você já assistiu esse filme? Fala aí nos comentários. Para muitos especialistas, Doris sofria de paralisia do sono, distúrbios psicológicos e alucinações. E para eles, o uso do álcool, e da depressão poderiam ter agravado esses sintomas. Mas tem também a visão parapsicológica. Os investigadores constataram que, de fato, as luzes que ela relatava existiam dentro da casa. Só que aquilo ali não podia ser explicado facilmente. Nem eles tinham essa explicação. Para eles, Doris poderia estar no centro de uma manifestação de poltergeist. Foi intensificada pela sua fragilidade emocional. Mãe solo, ter que criar 4 filhos, a condição financeira dela não está boa. Então, tudo isso eles achavam que podia estar interferindo nisso. Nenhuma das versões, no entanto, conseguiu explicar tudo. Doris mudou-se de casa várias vezes, mas dizia que as entidades a perseguiam. Nunca conseguiu se livrar completamente dos ataques. Viveu os últimos anos em anonimato e morreu em 1999, ainda afirmando que a sua história era real. Ela levou o segredo consigo, deixando para trás um dos casos mais perturbadores da história paranormal. O caso de Doris Bitter continua sem resposta. Foi apenas o fruto da mente atormentada, reforçada por traumas,
doenças ou um dos encontros mais violentos já registrados entre humanos e algo do além. Se você gostou do conteúdo, siga o canal e ative o sino para ficar atento aos próximos vídeos. E lembre-se, entre o que vemos e o que sentimos existe o inexplicável. Tchau e até o próximo vídeo.